Oi, Alex. E aí? É porque eu encerrei um estudo Ah, bíblico que eu tive agora há pouco, mas aqui não encerrou. Estranho. é. Então, acho que É, os irmãos tentaram entrar também, mas não conseguiram. o Pedro, mas assim, estou te esperando. Ué? Estou te esperando. Aí digitou Alex. Aí, Ó, ele não está engraçado. aqui. Vamos ver. Tu É, viu o desenho que apareceu ali, a logo que apareceu ontem? Apareceu agora aí? Vi. Aqui eu não consegui entrar lá no Josué, não teve jeito de botar a câmera. Coisa engraçada. Ué? Lá ficou PS, né? Eu acho que vai Aham. retorno. Aí. Vou Hum. acabar tirando aí. Oi, Júlia, boa noite, querida. Ó, lindo. Oi, tudo bem? Estamos ao contrário lá, tu Graças a viu? Deus. Estamos ao Oi? contrário. No logo? Aqui, ó, estamos ao contrário. Ué? Eu acho que eu dei uma mexida lá. Ah, mas eu estou te vendo bem aí. Olá, Santana, boa noite. Boa noite, Alex. Tá bom, meu irmão? Graças a Bom te Deus, ver. tudo em paz. Bom te ver, viu? Bom mesmo. É, ótimo. Como é que estão as coisas com você? Tudo bem? Caminhando? Bem, graças a Deus. Estou em Londrina agora. Ah, Tô morando? aqui. Mudei para cá. Pô, então você Fui está convidado pelo... aqui do lado? Hum. Quase. É, Quase. Mais perto do que estava antes, com certeza. é. Convidado? Então, vim para cá em novembro, convidado pelo Fernando, meu genro, para ajudar ele num trabalho aqui com um trabalho circular, né? Uhum. E também com planos de desenvolvermos a Escola da Bíblia. Então, logo essa pandemia acabe, né? Então, Muito bem. aproveitar a experiência de uns anos lá com o irmão Paulo Botaro, no Uhum. Ipiranga, e Uhum. aplicar aqui em Londrina. Ótimo. Estamos na torcida aí que possa acontecer logo. Mas enquanto não acontece, explorando o conhecimento de uns carecas que eu encontro por aí. Tá certo, é isso aí. E está se adaptando bem ao Paraná? Londrina? Uhum. Olha, eu vou te contar que no princípio eu sofri bastante por causa do calor. A Ah, região norte do Paraná é muito quente. é. Em relação a morar no ABC, né? Que Uhum. faz frio o É, tempo todo o tempo praticamente, todo. né? É. Então sofreu um pouquinho. Mas ultimamente a coisa está mais tranquila. Trabalho na empresa, caminha bem, graças a Deus. Tenho tido a oportunidade de me reunir com os irmãos aqui em Ibiporã, uma cidade próxima aqui, né? Uhum. Enquanto não conseguimos desenvolver o trabalho aqui em Londrina. Uhum. E tá bom. A coisa tá caminhando, o trabalho segue. Fiquei Bom, contente em te ver, firme e boa. forte. Soube que você esteve doente, É, né, eu por tive causa um dessa Covid, pandemia. Mas mas graças a Deus foi restaurado aí. Graças a Deus. amém, amém, amém. Já É tomei a muito bom. primeira dose da vacina, agora estou para a segunda em agosto. A minha acontece agora em julho mesmo, dia 19, se não me falha a memória. Preciso dar Uhum. uma olhada nos papéis aqui para não perder a data. Mas eu acho que é Ok, isso mesmo. beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que uma vez você teve uma live e levou para a gente um estudo a respeito do divórcio e Sim, segundo casamento, essa coisa toda? lembro. Se por acaso você tiver esse material digitalizado, Tenho, ou tem, tenho. nossa, eu ficaria muito grato se você pudesse me mandar. Vira e mexe, Mando. essa questão Eu vou. aparece, Você ainda tem o mesmo? Deixa eu ver aqui. mesmo e-mail. Mesmo e-mail e o mesmo WhatsApp, né? Mesmo e-mail e mesmo WhatsApp. Tá. Foto do seu filho com você, se eu não me engano. Pois é, isso mesmo. Isso Tá, mesmo. então eu te mando por aqui depois. Santana.c Mauá. Tá, Eu fico muito agradecido. pode ficar Tá tranquilo bom. aí. Uhum. Eu estou Eu entrei estranhando, na aula. eu estou estranhando que os irmãos não estão entrando. Ah, Alex, já oi. mandei para uns que me pediram, já enviei, tá, Alex? Já dei uma enviadinha aí, tá bom? Uhum. Eu tô.
Que o horário está marcado para as 8, né? Acho Mas que o só vai- bate-papo é que não foi mandado aqui, não caiu para o do bate-papo. Que estranho. Deixa eu colocar aqui. Ué? Ah, é por isso, viu? Mandar para a Sandra lá, né? A Neia, né? É, então, mas o da igreja eu mandei. Eu mandei para o Joãozinho, para o Pedro. Botei num geral, sabe? Assim, num estudo geral, assim, pelo Valdevino. Sim. Ó. O pessoal está chegando aqui. Estou confirmando. Aí, Pedro. Ô, Pedro, tu disse que estava na Mas eu sala. não estou como é que conseguindo aconteceu? pelo notebook. O doutor não está? Não, pelo notebook não, eu estou no celular. Ué, Não, que tu me disse que estranho. estava na sala do Alex. Aí eu chego e tu não estava. Fiquei preocupado. Que estranho, Pedro. Eu estou tentando pelo notebook e não dá, só diz assim, ó. Vou entrar de novo. Tenta aí. Notebook não. Aí tá assim, ó, Entra pelo Zoom do noite. bate-papo bíblico, o papel da igreja na vida do discipulado. Não, eu mandei já agora outro. Abre lá o bate-papo. O grupo tá. é outro link. Vai lá mais embaixo, desce então. Pode descer. Desce. Isso aí, pronto. Ah, tá. Aí é esse aí. É que eu achei que eu tinha postado no bate-papo e eu postei nos outros, mas eu não foi. Ok, abriu. Agora foi, né? Clique no azul, pronto. Vou desligar ele. Pronto. Tranquilo. Beleza. Ah, se não é tua esposa aí do teu lado, essa auxiliadora, vou ter essa auxiliadora idônea. Tu ia ficar nadando até meia-noite. Secretária, meu irmão, não é para todo mundo, não, secretária, viu? É como eu tenho aqui, ó, viu, Pedro? Sobre a Júlia, eu digo que a minha secretária é a Mor, né, cara? E ela é até a minha médica, até a motorista do carro. Beleza. Entendeu, cara? Secretária é a Mor. Ô, Isaías, cuidado aí, Isaías. Você está dirigindo moto aí? Cuidado. Boa noite, amado. Bom, minha irmã, como é que tá você? Beijo no coração de todos. Obrigado. Obrigado. Já botei ele no meu coração. Isso. Isso. Oi, Sandrinha, tudo bem, querida? Oi, Kiko, como é que tá o senhor? Tá tudo bem? Como é que tá todo mundo aí? Tá tudo bem? O senhor está muito bem. Não adianta, é assim. Tô Tem jeito, bem. assim. Eu sei. Fica tranquila. É. Fica tranquila. O seu Sérgio e a Júlia, tá tudo bem aí? Tudo bom. Tudo bem, queridos? Você está vendo o Santana ali do lado? Do meu lado ali? Santana. Meu irmão. Oi. Parece comigo ou não parece? Ele é seu irmão. É seu irmão de sangue mesmo? Não, meu irmão em Cristo. Ah, tá. É que nós somos. É o que nos assemelha é a franja. Nós somos. Exatamente. O penteado. Mesmo tipo de Tô chegando na família. Isso. Tá aí, seja bem-vindo. Tá indo aos poucos, né, seu Pedro? Seu Pedro tá indo aos poucos. Tô indo aos poucos. Ai, viu? Eu não sei se hoje talvez venham mais irmãos, porque eu cometi esse lapso de não ter publicado no grupo do Bate-Papo Bíblico. E não sei porquê, mas eu tinha nítida impressão que eu fiz isso. Então, vamos ver o que vai rolar aqui, né? Vamos ver. Quando tu me manda mais cedo, eu mando para os outros também, sabe, Alex? Então, mas, cedo. rapaz, hoje eu agarrei nos negócios aí para fazer e eu terminei, era em cima aí. Eu devia ter feito no meio da tarde, mas eu entrei em 2 compromissos seguidos e aí foi. Aí, quando eu terminei, faltava pouco tempo aí. Tá legal. Deixa eu postar em outros grupos aqui também. Mas tá em Eu já 4 postei. lugares. Eu postei, viu, em vários Você aqui. postou em
em 4 lugares. Isso, só no bate-papo bíblico que eu esqueci. O grupo do Pronto, aí bate-papo. eu botei mais em 4 grupos agora. Tá bom, então, beleza. Viu, Alex? Eu te achei só no da igreja bíblica, né? Ah, Igreja aquele bíblica, Bíblia de naquele Pipoca. ali, ICBL, né? É, então, isso. Foi só naquele que eu te achei. Mas tudo bem. Deu. 4. Pode. Foi 4, mas eu sempre posto também no grupo nosso, que é o do bate-papo bíblico, né? Que é o que recebe É, o ali. bate-papo bíblico. Aquele não, agora foi. Tudo bem. Quem está aqui conosco? Enite, minha querida Enite. Oi, seu Alex, boa noite. Perdi a fofoca. Perdi Não. a fofoca. Anitinha. Perdeu Tudo bem, nada, não. Anitinha? Oi. Tudo bem, Nima? Não, eu entrei, vocês já estavam andando, né? O trem andando. Batendo aí um eu não papinho sabia. só. Não, é só batendo papo, Anitinha. Ah, é? Então A gente tá. está esperando um pouquinho para o pessoal ir chegando, né? Ah, O tá Marco- ok. o A Marco- Anitinha e a Jura, ô, seu Alex, a Oi. Anitinha e a Jura se arruma como se fosse receber o Oscar. É verdade. Elas prestigiam aí na A Jura dica. não recebeu o Oscar. Não, é que tem um porém. Eu fui fazer a fisioterapia. Aí eu fiquei esperando vocês para receber bonitinho, entende? Ah, Claro, entendo, tá certo. Aí eu vou fazer a fisioterapia tudo arrumadinha e eu venho e já fico para vocês. Muito bem, beleza. Parabéns. É o objetivo. Oi, Ela Aninha. já faz a Oi, fisioterapia querido, tudo na bem? quarta-feira proposital, viu? Olha, vai vir Então, para a pois reunião é. prontinha, viu? Ela Pois já é. marcou na quarta para estar, né? Tá da estica aí. Ana Favara. Tudo bom? Tudo bem? Graças Oi. a Deus. Tudo bem, Ana? Agora Tudo ele bem, já Ana? está bem lá. Agora ele já está Bem, e você? fora de perigo. Bem, Ana. Beijinho, beijinho. Sim, agora estou escutando vocês, irmão. Para você Boa também, noite a querida. todos. Boa noite. Sandra, Tudo bem, Aninha? Hein? tudo e Oi, você? Jair. Cada vez melhor? Alex, eu posso lhe fazer uma pergunta? Não tem nada a ver com bate-papo, não. É só uma coisa que passou aqui nas minhas ideias e eu queria tirar uma dúvida. Tá legal. Me diga uma coisa, por exemplo, meu nome é Pedro, mas eu quero que alguém me chame de João. Aí eu quero forçar que alguém me chame de João. Eu estou fazendo, criando um nome falso ou não? Se for um apelido, que é Não, algo não é um natural, apelido, é o nome que eu quero que seja. Ninguém me chama, mas eu quero que os outros me chamem por aquele nome. Vai no cartório e muda. tem que ver o motivo, viu? O motivo porque a pessoa quer ser reconhecida por outro nome. Pode ser várias situações. Pode ser que ela tenha algum distúrbio e ela queira mudar o nome e não se sente bem com o nome dela. Pode ser falsidade ideológica também. Depende de por que a pessoa quer. Aqui nós temos um irmão aqui em Campinas, não, em Florianópolis. Ele de vez em quando está com a gente. O nome dele é Severino, mas todo mundo conhece ele como Edilson. E ele não é Edilson o nome dele. Não existe Edilson. Mas todo mundo conhece porque ele era chamado. Não, quando é um apelido que vem de família, Aham. Eu entendo, mas eu digo assim, depois da idade que eu estou agora, a minha idade. Não faz muito sentido. Né? Para mim, na minha opinião, Certo. não faz. Meu nome é Alexandre, mas a redução é Alex. Aí é apelido, mas alguém mudar Eu o sei nome- como é que é. Não, é porque aí já vem de muito tempo. Não tem como. Até para tirar hoje é difícil. Isso. Eu acho estranho. Minha opinião é Eu também acho. Eu acho que parece que perde a identidade. né? Obrigado pela resposta. tá certo. Desculpe eu me meter aí. Agora, pior seria se quisesse se chamar de Deus, né? Ou de Jesus. Aí. Mas João ainda é discípulo, né? Então, tá certo. Oi, Glaucia, Então é querida. bonito, né? Alex? Oi, boa noite, tudo Vem ver bem? você por aqui. Vem. Obrigada, igualmente. Oi, Glaucio. Boa noite. Bom? Boa Não, noite. Jura. Deus Boa abençoe. noite. Obrigada. eu não falei um oi para a Jura. Oi, Jura. Ó, querida. Tudo bem, amada? Tudo, e você? Tudo bem. Estou aqui com frio. Aqui também está frio hoje.
A Marlene também entrou aqui. Olá, Marlene. Boa noite, querida. Deus te abençoe aí, viu? Santana, é o teu nome mesmo, Santana? Ô, Júlio, isso é uma história comprida, cara. Porque o meu primeiro nome é Clidenor. O Alex ri, porque ele sabe. Mas Clidenor é uma judiação até falar para os outros, né, cara? Então eu me apresento como Santana, que é mais fácil de guardar, é um nome mais bonitinho. Deixa Santana mesmo, deixa Santana mesmo. Não corro o risco de ofender ninguém desse jeito, entendeu? Deixa Santana, vamos pro Santana, é mais tranquilo. É isso aí. Santana, desculpe, mas que foi engraçado. Sérgio, fala o nome, Mas fala o nome dele agora aí. Fala o nome que ele disse. Tá. agora há pouco. Qual que é o nome dele? Tenta. Clideonor. Não, Tá vendo? Eu perguntei para você. Eu perguntei para o Sérgio, ele não ia lembrar. Não, Não, mas ela errou. Mas ela errou. Ele errou também. É difícil, errou, é difícil acertar. Já me chamaram de Cleodonor, Clidonor, Cleudionor. Inventaram Fale de tudo, de mas novo, Clidenor Sérgio. não sai. Clidenor é de novo. complicado, velho. Então, Até eu me Clidenor. confundo às vezes. Santana, Cli- abreviar Oi. teu nome, deixar em Cli. O Cli. É, Oh, alguns me chamam de Cri-Cri, inclusive. Fazer o quê, né? Então. Adivinha por quê? Então, Por causa do nome, claro, por causa do nome. Claro, só por isso. É claro. Deixa eu dar uma boa noite. Não sou aqui pro chato, não, nem um Armando pouquinho. também. Dar uma boa noite aqui para o Armando, para a Cidinha Federici, que entrou agora há pouco. Oi, Olá, tudo bem? Cidinha, tudo Boa bem? noite. Como é que está aí, Boa Estiva noite. Gerbe? Tá frio, Ih, Nossa. frio que não passa. muito frio. Da onde ela é, Alex? Estiva Gerbe. Olha lá, olha. Hoje é só nome difícil. Mas peraí, isso aí é no Brasil mesmo? Interior de São Paulo. São Paulo. Isso. Rapaz, Brasil tem cada nome indígena diferente, né? Tem vários nomes. Tem na Bahia tem Pindoba. 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 Isaías Menezes, quanto tempo que eu não via você, meu irmão? Rapaz, mas não tá perdendo nada, viu, irmão? Você nunca mais me mandou mensagem, homem. O que aconteceu? Tá com raiva de mim? Fique, não. Tô nervoso. Tô com fome. É isso aí, ó, tá vendo? Toma uma barrinha aí para ficar. Oi, Tô Néia, brincando, boa eu tô noite, brincando. Néia, querida. Boa noite, Newton e Néia. Deus abençoe. Newton. Muito bem. Oi, Bia, boa noite. Boa noite, Alex. Graças a Deus. Vamos junto nessa aí, né? Tá ótimo. Eu acho que alguns irmãos vão entrando depois. Eu tive um problema aqui de impressão, né? Eu tive a impressão de que eu tinha postado o link no... É igual tu, Santana. Pois é, no grupo. Pois é, foi no risco. Pois é, eu não postei. Postei agora há pouco, então talvez alguns irmãos não cheguem por conta disso. Pelo menos aqueles que estão no grupo do Bate-Papo Bíblico, né? Eu postei em outros, mas aquele eu achei que foi, mas não foi. Mas tudo bem. Oi, Neia. Tudo bem, querida? Tudo. Joia. Frio, né? Tudo bem, Sandra? Não tá esse frio, Neia. Não estou com esse frio, Neia. Eu tô com frio. Eu sinto muito frio. É? Não estou com frio, não. Essas meninas, viu? Fazer uma sala de meninas aí. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Muito bem. Ok, vamos fazer o seguinte, então. A gente hoje nós vamos bater um papo. Nós vamos ter uns 3 bate-papos bíblicos, pelo menos, na quarta-feira, né? Nós vamos falar sobre algumas dicas importantes para você estudar um texto bíblico, ler e entendê-lo, né? E fazermos aí o entendimento, né, e tal, e a aplicação, extrair do texto ali a sua essência e aplicar. Então, nós vamos falar sobre algumas técnicas, algumas maneiras, né, de poder
estudar um texto bíblico. Isso é bem importante. De vez em quando a gente faz uma lembrança desses princípios para ajudar aí aos irmãos a poderem dominar, né, essas maneiras que a Bíblia mesmo coloca sobre como estudar um texto bíblico, extrair dele a essência e aplicar. Oi? Alex, vai ficar gravado, né? Tá, vai ficar gravado. Tá bom. E depois desses 3 bate-papos, a gente vai falar, comecei a me preparar para isso, né, também, nós vamos falar sobre Satanás, né? Olha que coisa pesada, né? Mas qual que é o intuito, né? O intuito é nós vermos o que a palavra de Deus, no Antigo e principalmente no Novo Testamento, fala sobre o inimigo. E a sugestão do Newton foi bem interessante, que seria a gente conhecer, né, as artimanhas, conhecer o inimigo e como nós podemos nos defender e quais são as ferramentas e armas que nós temos. E Jesus trata sobre isso, o Novo Testamento fala sobre Satanás, e nós vamos fazer uma viagem de conhecimento sobre o que a palavra fala a respeito do arqui-inimigo, né, de Satanás. Quem é ele? Por que Deus permitiu que ele continuasse existindo, né? E assim por diante. Vamos ver algumas estratégias que ele usa para roubar, matar e destruir uma pessoa, e assim por diante. E vamos ver também como a Bíblia orienta a gente diretamente nesse confronto com o inimigo, o que nós podemos nos utilizar, né? Ok? Mas, enquanto isso, nós vamos bater um papo sobre essas técnicas aqui. Então, eu peço que Alex, não esqueça de você incluir quando falar de Satanás, eu queria que você também falasse, não agora, que você também falasse, né, a respeito de se é lenda, se não é, e que tem Bíblias que falam sobre ela, de Lilith. Ah, sim. Tá? Tá ok. Tá. Muito bem, então eu vou pedir que você, por agora, deixe o seu microfone desligado. Eu vou fazer uma provocação no sentido do estudo e a gente depois chama para uma conversa, um debate, e a gente vai, então, construindo juntos aí, tá bom? Só para não vazar som aí e tal, aí você deixa o seu som fechado. Alguns aqui eu já ativo, eu já fecho, sem problema. Depois você pode tocar aí para abrir, tá? Quando quiser falar. Então, vamos lá. A maneira como Deus... uma das maneiras no Antigo Testamento, e aí isso vai se definindo no Novo Testamento, sobre como Deus decidiu se revelar ao ser humano de uma forma mais nítida, mais clara, evidentemente, existem outras maneiras que Deus escolheu para se revelar ao ser humano. Romanos capítulo 1, por exemplo, diz que uma dessas maneiras é através da sua criação, através da natureza, né? E também existe algumas maneiras pontuais em que Deus se revela a determinadas pessoas ou culturas de uma forma bem interessante, através de relatos, né, da antiguidade desses povos, contando a história da criação do mundo ou de algum evento em que Deus agiu, e isso fica registrado naquela cultura. Existem muitas culturas no mundo que elas nunca tiveram relacionamento com a cultura cristã judaica, mas elas têm histórias a respeito, por exemplo, do dilúvio, né? Tem histórias a respeito da vinda de uma pessoa que seria o filho de um deus, né, do Deus, e aí assim, eles têm o relato de que há um único Criador. Existem muitas culturas aborígenes no mundo que nunca tiveram contato com o judaísmo ou com o cristianismo, mas que creem num Deus só, num Deus Criador verdadeiro, e até tem alguns eventos, como eu já disse, por exemplo, o dilúvio, né? E isso é uma ponte para a evangelização, inclusive. Agora, a maneira mais eficaz, eficiente que Deus decidiu usar foi exatamente através da escrita, né? De uma maneira registrada na história por cartas ou livros de várias
com vários fundamentos ali, né? Essência, com objetivos, como, por exemplo, os dos profetas, livros de história, livros de poesia, né? Então, proféticos. E, através dessas cartas e livros da Bíblia, que nós chamamos de Bíblia, então Deus decidiu se revelar o seu plano, o seu caráter de uma maneira mais específica. E como Deus escolheu a maneira escrita, então é importante que a pessoa que quer se aprofundar mais no conhecimento da palavra, ela consiga, na leitura, extrair do texto a essência do que Deus quer transmitir na palavra dele. E a gente precisa respeitar alguns critérios para isso acontecer, entendeu? Eu vou já falar esses critérios, alguns deles, mas antes da gente avançar, vamos ter uma palavra de oração. Soberano Deus e glorioso Pai, eterno Senhor, nós estamos aqui reunidos com o propósito, Pai, de bater um papo a respeito da Tua palavra, que essa hora e meia que nós vamos estar por aqui, trocando, aprendendo, crescendo, de acordo com os textos bíblicos, que o Senhor nos permita e nos dê a sabedoria e o entendimento por meio do Espírito Santo, para nos mantermos, Pai eterno, na Tua vontade, na Tua palavra. Esteja com a mente e o coração de cada irmão e irmã aqui, é em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém. Muito bem. Então, como Deus escolheu o critério da escrita, e a escrita dos livros, dos textos bíblicos, elas foram escritas num primeiro momento para aquele público originário, aqueles que receberam, nós que estamos milênios ou séculos depois que aqueles livros foram escritos, precisamos ter a consciência, o conceito de fazer essa viagem no tempo, ou seja, ir até a época em que o texto foi escrito, respeitando vários critérios, para poder extrair dali o quê? O sentido, a essência do texto, qual foi o ensinamento, ou o que Deus quis registrar quando ele deixou aquilo para aquelas pessoas, para aquele público originário. E aí a gente faz a viagem de volta, e nessa viagem de volta nós vamos aplicar o quê? Essa essência para as nossas vidas, para a vida das pessoas que a gente estiver ensinando ou estudando com elas, ok? Então, essa viagem de ida, que é ler o texto dentro do seu contexto, no estudo da Bíblia técnico, né, é chamado de exegese ou exegese, ok? E essa viagem de volta para aplicar o sentido que a gente aprendeu do texto chama-se hermenêutica. Então, são duas palavras usadas no meio técnico que você não precisa decorar, mas apenas descrevem esse conceito de você viajar com a sua mente, como ler um livro, né? Você viaja na sua mente naquela história, naqueles fatos, naquilo que está sendo narrado naquela época para aquelas pessoas, vê o sentido que Deus quis dar naquele ensino, através daquela escrita para aquelas pessoas, traz isso para hoje e aplica na sua vida atual, não é? Então, quais são alguns dos critérios que a gente precisa ter, cuidados que a gente precisa ter para não embolar, para não entender errado, não é? A gente deve respeitar, por exemplo, exatamente o tempo, né? A época em que aquele texto foi escrito. E para que a gente possa entender bem essa questão de época, é que vai citar, por exemplo, reis, eventos, vai citar o nome de lugares e tal, que existiram naquela época, né? Por exemplo, a cidade de Jericó, aquela que foi destruída quando os israelitas, liderados lá por Josué, rodearam e ela foi destruída, ela não existe mais. Só existe as ruínas. Mas a cidade, ninguém mora lá mais, não existe nada lá. No entanto, no Novo Testamento, Jesus conta a parábola, aquela história do bom samaritano, e Jesus diz que este homem, o samaritano, estava descendo de Jerusalém, que fica na montanha,
região montanhosa. Então, ele estava descendo para Jericó. E também, quem era lá de Jericó era Zaqueu, né? Mas esta Jericó que Jesus está se referindo existia e pessoas moravam lá, mas não é a mesma Jericó da época de Josué. Aquela fica na região do Mar Morto e não existe mais. Hoje só tem lá ruínas. As escavações, se você puder ir lá, você vai ver as muralhas de Jericó e tal, né? A Bia esteve lá também, então ela viu aquelas grandes muralhas, tudo enterrada, que foi desenterrada e você só vê uma parte daquilo, né? Então, outra coisa é a questão geográfica, né? Não é só temporal. Você tem que respeitar o tempo em que aquilo foi escrito. Você deve respeitar também o contexto, por exemplo, cultural. Vou dar um exemplo disso. Quando Jacó mandou o seu servo, no Velho Testamento, muito tempo antes de Cristo, ainda não existiam as 12 tribos de Israel. Okay? Quando Jacó mandou o seu servo, quando Abraão mandou o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque, ele falou para o servo dele colocar a mão na virilha dele, ou atrás da coxa, e prometer que ele ia trazer uma moça de lá, ia cumprir isso, né? O que é isso? Isso é um costume daquela época. É mais ou menos o que aqui no Brasil, no passado, nos anos 20, 1900 e pouquinho, se falava muito do fio de bigode, né? Então, assim, o homem, quando ele dava a palavra dele, ele empenhava o bigode. São costumes locais. Então, quando você vai ler a Bíblia, dependendo da época que você está lendo aquele livro, em que época ele está, eles terão costumes que são costumes regionais, que são costumes temporais, é daquela época, ou do Oriente Médio, daquele povo. Se você não conhecer o costume, a cultura, a sua leitura vai ficar empobrecida. Nós vamos fazer alguns exemplos disso aqui para você ver como é interessante. E eu também vou dar as dicas de como você resolve esse problema. Alguns livros que você pode, um livro ou alguns sites que você pode ler sobre a cultura, né? Como que você pode se familiarizar com certas culturas de certos livros da Bíblia. Então, tem livros que explicam, né, esses costumes e tal, e quando você lê, aí você fica mais esperto, você aprende mais, né? Fica mais nítido o que Deus quis dizer com aquilo. Outra questão também é a questão geográfica. Então, a Bíblia, ela trata muito de situações que aconteceram em cidades, em países, né, em locais, e é importante, às vezes, você saber, né, a geografia. Por exemplo, se você quer ir para Brasília e você pegar Regis Bittencourt para o sul, você nunca vai chegar lá, certo? Porque a Regis Bittencourt vem para o sul do país aqui, né? Então, quem está em São Paulo, por exemplo. Então, essa questão geográfica, ela também é importante porque a Bíblia trata de muitos assuntos que são territoriais, fronteiriços, cita lugares. Por exemplo, o Mar da Galileia, na época de Jesus, ele também teve vários outros nomes. E aí pessoas leem textos na Bíblia com outros nomes e não sabem que é o mesmo lugar, né? Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, o Mar de Genezaré, às vezes aparece, ou só Tiberíades também, Mar de Tiberíades, que eram cidades ali em volta, né, que receberam o nome. E então é o mesmo mar, é o mesmo lago, só que mudam os nomes. Então isso é um ponto de observação geográfico. É interessante também você saber. Outra questão é a questão política, né? Determinados reis, governadores, às vezes até concomitantes. Por exemplo, é muito comum as pessoas não saberem a história de Israel
por conta de não saberem, entenderem e interpretarem errado muitas coisas. Vou dar um exemplo dessa questão aí política, ok? Então, quando Saul foi eleito rei, Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando ele morreu, substituiu ele, quem substituiu ele foi Davi. Então, toda a família real, com exceção de um filho dele, todos morreram. Então, a dinastia de Saul cessou. Ascendeu quem? A dinastia de Davi. Davi reinou 40 anos, depois Davi morreu, reinou quem no lugar dele? Salomão, filho dele, também reinou 40 anos. Quando Salomão morreu, quem que reinou? O terceiro rei, o quarto rei. Foi o filho de Salomão, chamado Roboão. Você não precisa gravar esses nomes, só quero que você entenda o contexto aqui. Aí foi Roboão. Pois bem, Roboão, a Bíblia diz que ele reinou 3 anos na boa. Ele não mexeu em nada do templo, ele reinou respeitando o que o seu pai, seu avô Davi e o seu pai Salomão tinham deixado. Mas depois do terceiro ano, ele se tornou um péssimo rei. E o que ele fez? Ele cobrou impostos pesados do povo, não tratava o povo com respeito, e aí ele provocou uma guerra civil. E as 12 tribos de Israel, que era um povo só, o povo hebreu, na época do rei Roboão, eles se dividiram, houve guerra civil entre eles mesmos. 10 tribos se rebelaram e ficaram as tribos do norte, né? As tribos ali da Galileia, da Samaria, as 10 tribos do norte se rebelaram. Somente 2 tribos ficaram no sul, com o rei Roboão, que foi a tribo de Judá, porque ele era da tribo de Judá, a tribo real, a tribo de Benjamim, que era a tribo dos guerreiros que defendiam o rei, e um pouco da tribo de Levi, por causa do templo que ficava em Jerusalém. Então, 2,5 tribos ficaram no sul. 10 tribos ficaram onde? No norte. Ok? Então, houve uma divisão do reino. E nunca mais eles se uniram como um povo só. Nunca mais. O que aconteceu com as 10 tribos do norte? As 10 tribos do norte, elas são chamadas no Velho Testamento de Israel. Israel. As 2 tribos do sul são chamadas de Sião, ou Judá, Judeia. E como a tribo mais importante no sul é a tribo real, a tribo de Judá, ela absorveu a tribo de Benjamim e os levitas. E aí aquela região ficou sendo conhecida como Judeia e o povo como judeu. Embora o povo judeu, em tese, seria só os da tribo de Judá, correto? Mas não é. Por absorção, judeu é qualquer um que seja hebreu, na verdade, que seja descendente dos filhos de Jacó. Mas as 10 tribos do norte, elas foram repreendidas por Deus, e nós vamos ver que vários livros de profetas se levantaram, alguns profetas se levantaram para pregar o arrependimento somente para o norte. Então, quando você lê um livro que está escrito assim, então Israel, então está falando para quem? Para as tribos do norte. Então, aquele profeta, quando ele fala Israel, naquela época, ele está falando para as tribos do norte. Enquanto que, se um profeta, no seu livro, estiver falando para Sião ou Jerusalém, está falando para as tribos do sul. E alguns profetas, alguns livros, como é o caso de Amós, por exemplo, se levantaram para pregar para as duas, tanto para o norte quanto para o sul. E aí você vai ler o texto, e eu só estou explicando, nós vamos fazer exercícios vendo tudo isso. Você vai ver que o profeta diz, vocês que estão aí em Israel, e vocês que estão aí em Sião, o que ele está querendo dizer? Ele está pregando para as tribos do norte e as tribos do sul, por causa da guerra que separou essas tribos, o povo de Israel. E durante todo esse período, até 722 a.C., o povo de Deus teve 2 reis. Tinha o rei do sul, que era da descendência de Davi, e tinha os reis do norte, que não eram da descendência e da casa de Davi. Eles eram reis
que vieram seguindo aí, mais ou menos, né, a dinastia do primeiro rei do norte, que não foi autorizado por Deus. O nome dele era Jeroboão. Ele foi um servo de Davi, ficou exilado no Egito, e quando ele voltou, ele liderou o povo nessa guerra civil, e ele foi o primeiro rei, Jeroboão I, o primeiro rei do norte. Nesta época, o neto de Davi, Roboão, era o rei do sul. Então, veja bem, Roboão, Jeroboão, né? 2 reis. Então, veja, talvez alguém aqui esteja achando meio difícil e complicado e tal. Bom, no início, tudo parece assim mesmo. Até andar no início é complicado. Até pedalar de bicicleta, para quem não conhece, no início é complicado. Depois pega o jeito e vai, né? Então, quando você aprende a estudar um texto bíblico, o interessante é que você pode pegar a maneira, a técnica de estudo, e você pode aplicar ela a qualquer coisa na Bíblia. E ela funciona. Porque existe uma maneira, ou algumas maneiras aplicadas para que a gente possa entender. Por exemplo, em Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1 ali, o livro de Salmo, a gente tem a primeira técnica usada por Deus. Quando eu falo a palavra técnica, eu estou dizendo que é uma maneira, um meio, uma sugestão bíblica de você entender os textos. Diz assim lá: feliz o homem, a mulher, a pessoa, que medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, ao riacho. Tem folhagem bonita, dá o fruto correto no tempo certo, nunca murcha. Então, feliz, bem-aventurado é a pessoa que o quê? Medita na palavra. Então eu pergunto, o que é meditar na palavra? Como isso funciona? Que técnica é essa? Será que é aquela técnica hindu de você juntar os 2 dedos e ficar lá com mantra, né? Será que é esvaziar a mente, como a yoga ensina, né? O que é a meditação proposta pela palavra de Deus para entender ela mesma? Feliz a pessoa que medita. Então, se você quer ser uma pessoa feliz, bem-aventurada, segundo Deus, a palavra de Deus está dizendo que você deve meditar na palavra de Deus. Você sabe meditar? Já parou para pensar nisso? Como é que se medita na palavra de Deus para que eu seja feliz? Ou seja, para que eu a entenda? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre meditar na palavra? O que é, como faz? Se alguém quiser falar, fica à vontade. Eu gostaria só de dizer uma coisa. Quando se medita em determinada ensino, numa determinada situação ou leitura bíblica... Está sem som, senhor Alex. Oi? Não, eu acho que é a sua internet. Aqui todos estão me ouvindo? Tá, né? Sim, beleza. Sim. Talvez é o seu. É o seu. Se não está funcionando, aí é o seu. Ok. Newton, continue. O que eu estava dizendo é assim, cada vez que eu medito em alguma coisa e vou fundo com relação a você ficar conjecturando possibilidades e desdobramento e dimensões além daquilo que você está lendo, geralmente o que me traz é mais dúvidas. Entende? Geralmente, quando eu medito muito tempo numa coisa, eu vou chegar num ponto que eu vou ter dúvida com relação a alguma coisa. Para mim, tem acontecido isso. Olha, essa técnica de meditação, ela é muito usada até hoje pelos judeus, né? Os judeus, eles fazem um questionamento da Torá que é absurdo. Eles exploram tanto o questionamento que eles vão para longe do texto com receio de deixar qualquer coisa fora. Muitas vezes eles começam falando de zebra e vai terminar numa piada,
na estrela do céu, por exemplo, uma constelação. É muito complicado e complexo a maneira como os judeus meditam na palavra já de alguns séculos para cá. Ok? Alex. Oi. Isaías, de Caldas Novas. Oi, Isaías. Eu vejo essa questão da meditação como se você estivesse saboreando um alimento. Uhum. Sabe quando você come depressa demais, você está atrasado para o trabalho, você tem que engolir a comida, você não dá tempo nem de fazer digestão, já sai correndo para trabalhar? Uhum. Seria o oposto disso. Isso. É quando você está com muita vontade de saborear um chocolate, uma fruta, um sorvete, qualquer tipo de comida. Uhum. E fazia anos que você estava ali desejando, e chega naquele dado momento que você para e presta atenção 100% na comida, e pega pedacinho por pedacinho e vai saboreando. Eu vejo a meditação dessa maneira. Perfeito. Porque é assim que eu faço. Então, eu leio um versículo, um texto e faço isso. Perfeito. E até usando o teu comentário para complementar a resposta do Newton, né? A meditação ela precisa ser direcionada e focada com alguns conceitos, para exatamente não acontecer esse devaneio aí. E, por exemplo, vamos pegar aí a analogia da degustação de um alimento, né? Então, você come um prato ali, um risoto, vamos supor assim, e você acha aquilo maravilhoso, é uma sensação deliciosa. Então, o que você faz, né? Você vai para a pessoa que fez e você pode perguntar que tipo de arroz é aquele. Você pode perguntar para ela qual é o ponto de cozimento, quais são os temperos que foram usados e tal. E aí você anota tudo aquilo, quanto tempo vai de cozimento e assim por diante. Você vai se inteirar de tudo aquilo que está relacionado àquele prato que você comeu. E aí, depois de você juntar tudo isso, né, a qualidade dos ingredientes e assim por diante, você vai fazer o teste, né? Você vai tentar reproduzir aquilo. Okay? Então, quando você pega um texto bíblico e a palavra de Deus ela usa essa expressão meditar na palavra, é a mesma coisa. Você está dentro de um texto. Então, o que você precisa para entender esse texto, para extrair dele através da meditação o que é melhor? Você vai fazer para o texto algumas perguntas ali. Você vai ver em que época esse texto foi escrito, para quem que foi escrito, por que esse texto aqui foi escrito, qual era a situação, o que estava acontecendo. Então, você lê antes, você lê depois que aquele texto está. Porque nós aprendemos a ler a Bíblia de uma maneira, talvez alguns fiquem chocados aqui. Eu não vou dizer errada. Eu não vou dizer a palavra errada para se referir a isso. Mas não é a melhor maneira. Nós lemos a Bíblia fracionada. Nós lemos a Bíblia por pequenos textos. Aquele capítulo, aquele versículo, aquele texto. E a gente, com essa prática contínua de ler a Bíblia fracionada, pequenos versículos e textos, a gente termina perdendo a noção de que aquele pequeno texto ali que a gente está lendo, aquele versículo, está dentro de um texto maior, dentro de um contexto. Ele tem um porquê foi escrito aquilo. Aquele texto é decorrente do quê? Às vezes você tem a resposta, geralmente as respostas estão no próprio texto. Só que a gente só lê aquela parte fracionada. E isso pode prejudicar o entendimento, até mesmo daquela parte. Porque em vez de você ver o quadro todo, você está vendo só uma foto de um pedacinho do quadro. E aí você entende aquele pedaço, mas não pega a composição toda. Então a meditação, ela vai passar, Newton, pelo crivo de você analisar o texto, antes de tudo, antes de fazer as aplicações, se inteirando da história, se inteirando do que está acontecendo, qual é o lugar que está sendo falado isso, é no meio de uma guerra, é para alguém que o texto foi escrito, né? O que aconteceu antes para que isso fosse escrito? Então você vai meditar buscando esses elementos para que você fique inteirado. E aí, quando você chega a entender esses conceitos, aí você vai para essa parte do entendimento. Então, o que o texto quis dizer? Tudo isso faz parte desse complexo que a gente chama de meditação.
ok? Então, a meditação busca o resultado, a essência do texto, mas para isso ela tem que contemplar os elementos que vêm antes. Quando a gente pula para ficar querendo entender o que o texto está querendo dizer, sem antes a gente se armar, né? Se alimentar, se nutrir desses elementos fundamentais, aí a gente pode devanear, e o entendimento fica bem... Mas aí tu já está falando do contexto junto, né, Alex? Sim, mas é o contexto. Exato, mas a meditação na palavra, ela vai levar em conta que você precisa se munir do contexto para entender o texto. Ok? Então, é praxe isso acontecer, né? A meditação vai buscar a aplicação, mas para ter a aplicação você precisa ter um todo ali, você precisa estar inteirado. Essa é uma técnica. A outra técnica que a palavra mesmo usa para si, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse verbo conhecer, o que significa isso? Conhecimento. É você ser familiar àquele texto. Você lê o texto várias vezes, você conhece a estrutura, você conhece ali os verbos que são aplicados, você sabe quem está falando, você vai buscar um conhecimento que significa um relacionamento mais íntimo com aquele texto. Se você lê um texto uma vez só, essa leitura que você fez é só de reconhecimento, não é de conhecimento, você está começando o processo, ok? Conhecer a palavra implica em relacionamento com ela. Então, você precisa ter muito bem na sua mente fundamentado tudo aquilo que o texto está propondo, em si, o próprio texto, inclusive. Às vezes até decorar o texto, ler ele várias vezes, se familiarizar com o texto, para que você possa, aí sim, nesse relacionamento, você dizer, eu conheço esse texto, eu sei o que ele quer dizer. Okay? A Bíblia também fala sobre examinar. O apóstolo Paulo disse lá em Atos, né? Que os de Bereia, os cristãos da cidade de Bereia, eles eram mais nobres do que os cristãos de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as escrituras todos os dias. Examinar é outra técnica. Como é que você examina? Então, eu sempre uso esse exemplo de uma pessoa que tem o que eu não tenho, cabelo. E quem já teve que catar piolho sabe o que é examinar. Examinar é você procurar, é você mexer, buscar, até encontrar algo, né? Então, examinar as escrituras é uma técnica. Eu vou observar, por exemplo, em que tempo verbal estão os verbos que está colocado ali. Eu vou examinar quais são as palavras que se repetem naquele texto. Geralmente, quando um texto tem 3, 4, 5 vezes o mesmo verbo ou alguma palavra repetida, esta palavra é onde você vai extrair a essência do texto. Nós vamos fazer alguns exercícios aqui para ver. Então, examinar o texto é você anotar. Então, alguns textos, quando eu vou estudá-los, eu tenho uma folha do lado e eu vou anotar quantas vezes aquele verbo aparece. Quais são as palavras que se repetem. Aí eu vou ver, essas palavras se repetem dentro do texto, de que forma? Como que isso acontece? Vamos fazer um exemplo agora disso, só para a gente perceber? Pegue a sua Bíblia, aí, rapidinho. E abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. João 15. Esse é um texto famoso, que é o texto da videira e os ramos. Jesus é a videira, aqui.
E é um ensino alegórico. Jesus está usando uma figura de linguagem aqui, alegórica. Ele é a videira, nós somos o ramo, Deus é o agricultor. Então, isso é uma alegoria. É diferente de uma parábola, né? Uma parábola é uma história que representa uma verdade ou algumas verdades. E a alegoria não. A alegoria não é uma história, é uma comparação. Então, a videira é Jesus, os galhos somos nós, Deus é agricultor, então tem sempre um correspondendo ao que é o outro no texto, tá? Uma alegoria. Agora, olha só que interessante. Então, nós vamos aqui fazer um pequeno exercício só sobre examinar. Então, eu leio o texto primeiro, né? O texto que eu estou adotando aqui, capítulo 15, versículo 1 em diante. E quando eu vou lendo o texto, você já deve, por exemplo, a pessoa já deve ter lido esse texto pelo menos umas 3 ou 4 vezes para se familiarizar com o texto. É mera leitura. Uma leitura, você procurando ver superficialmente as coisas ali, lendo, para se familiarizar. Depois você vai voltar e vai fazer uma leitura de exame. O que é uma leitura de exame, examinando as escrituras? Então, vamos lá. Versículo 1, na minha tradução, eu estou usando aqui a João Ferreira de Almeida, segunda edição, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Versículo 2, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, nesses 2 versículos, eu vou observar o quê? Eu vou observar os verbos, eu vou observar as palavras e, sobretudo, aquelas que se repetem. Então, dá para ver aqui, por exemplo, que Jesus usa a palavra fruto no versículo 2 2 vezes. Ok? E ele usa a palavra corte ou limpa, poda, cortar ou limpar aqui é o mesmo sentido, também 2 vezes. Então, eu anoto isso. Ok? Aí, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, ele fala de novo de limpeza. Então, eu anoto, ele falou ali que e todo que dá fruto, ele limpa. E ele está dizendo, e vocês já estão limpos. Então, eu anoto aqui, limpar, essa palavra aqui. Ok? Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar fruto, se não permanecer em mim. Então, no versículo 4, eu também vou observar que aparece de novo a palavra fruto e o verbo produzir. Então, o que eu faço? Se eu marquei a palavra fruto lá, eu vou fazendo aqueles quadradinhos, sabe? Então, quantas vezes vai aparecendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou marcando cada palavra e cada verbo, onde ela aparece, quantas vezes aparece, tá? Só que no versículo 4, de repente, aparece um verbo que se repete várias vezes num versículo só, que é o verbo permanecer, nas suas variações, ó. No versículo 4, permanecer em mim, que eu permanecerei em vós, 2 vezes. Como não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, 3 vezes. Nem vós podeis dar, se não permanecer 4 vezes. Então, olha só, num versículo só, 4 vezes aparece o mesmo verbo nas suas contrações. Isso já me chama a atenção. No meu exame, eu encontrei aqui, se eu estivesse examinando a cabeça de uma pessoa, num fio de cabelo eu encontrei 4 lêndias. Entendeu o ponto aí? Como eu estou examinando a Bíblia, num versículo só, 4 vezes o mesmo verbo. Isso chama atenção. Isso brilhou nos meus olhos. Então, este tipo de leitura de cotejamento, leitura que você não está agora preocupado em entender o texto, não é isso. Você está agora preocupado em quê? Em ver as palavras que se repetem, os verbos, os tempos verbais. Não precisa você entender nada, você está procurando, construindo. Quando você termina, vamos ler o versículo 5 também, só para ver. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez no 5 aparece o verbo permanecer. 5ª vez no texto que aparece permanecer.
Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, o apanho e lança no fogo. Mais uma vez, 6 vezes já apareceu o verbo permanecer. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mais 2, 8. Você está vendo como você vai observando coisas que antes você não viu? Então, examinar as Escrituras é exatamente quando você vai fazer uma leitura de reconhecimento que você não precisa necessariamente estar entendendo o texto. Você está procurando palavras e verbos, quantas vezes se repetem, qual é o tempo verbal, e você vai anotando. Você pode até anotar assim, ó, versículo, você coloca lá, V7, versículo 7, permanecer, 3 vezes. Sei lá, você vai anotando isso. Depois você vai ver que as palavras que se saíram mais, que mais se repetiram, e os verbos, nos seus tempos verbais, se for no imperativo, se for no passivo, né? Então, você vai fazer uma leitura depois, agora observando, cada vez que esse verbo ou palavra aparece, o sentido que ele está trazendo. Por exemplo, olha só, versículo 4, o verbo permanecer. Permanecei em mim. O verbo aqui está no imperativo. Jesus está dando uma ordem, não é? Permanecei em mim. Então, aqui, quem quer ser discípulo de Jesus é convidado ao quê? A permanecer nele, como um galho que, para produzir, tem que estar ligado à árvore, se nutrindo dela. E aí, como contrapartida, Jesus disse, e eu permanecerei em vós. Só que, percebeu aqui, quem é que permanece primeiro? Somos nós que somos desafiados a primeiro permanecer em Cristo, e aí ele permanece em nós. E tem um motivo de estar nessa ordem, né? Não é Jesus que permanece em nós de qualquer forma. É necessário que nós primeiro queiramos e estejamos permanecendo nele. E o próprio verbo permanecer já indica que é um verbo ativo, ou seja, evoca um sacrifício, uma luta, uma constância, não é? Permanecer já traz em si, na descrição do que significa, a ideia de que é algo que vai custar, que vai exigir um esforço e assim por diante. Agora, se ele estivesse dizendo, aquele que está em mim, então é mais passivo. É passivo, aí, o verbo estar. Agora, permanecei é imperativo, é uma ordem, ok? E aí, e ele diz, como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, ele está associando o verbo aqui, permanecer nele, e ele na pessoa, 2 vezes. Essa repetição é chamada de pleonasmo. O que é pleonasmo? É quando você usa de uma repetição para exagerar ou para chamar a atenção para uma verdade, para algo. Ok? Então, Jesus está repetindo esse processo porque no texto é extremamente importante esta correlação para qual objetivo? Para qual propósito? Dar fruto. Simples assim, dar fruto. Ok? Então, você vai lendo o texto desta maneira, você está meditando, começando o processo de meditação, porque a finalização disso, a aplicação é a parte da meditação. Você está fazendo uma leitura de reconhecimento, observando as palavras, os verbos, quantas vezes se repetem, e depois você vai começar a fazer um outro processo, está conhecendo, né, o processo de conhecimento. Um outro processo que a Bíblia também diz é esquadrinhamento. Então, esquadrinhar a palavra. O que é esquadrinhar a palavra? É cortar em pequenos pedaços, quadrados, para você poder fazer uma análise daquele pedacinho dentro do todo.
Ok? Então, a palavra de Deus, ela precisa passar por um processo de meditação, conhecimento, acabei de falar agora, esqueci. Os de Bereia. Examinar. Análise. Análise ou Examinar. exame, é a mesma coisa, examinar. Esquadrinhar, que significa o quê? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, um exercício dentro desse texto aqui. Versículo 9. Olha aqui o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Mais uma vez o verbo permanecer. 9 vezes até agora. Aparece mais, mas vamos lá. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Mais uma vez o verbo. Assim como também eu tenho guardado, ou permaneço, né? Nos mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, outra vez. Está vendo quantos verbos aqui? Quantas vezes o verbo permanecer já está aparecendo aqui? Ele aparece, se eu não me engano, são 23 vezes nesse texto. Okay? Então, se aparece tantas vezes, é porque a essência do entendimento desse texto está em permanecer. E aí, quando você chega, então, no versículo 9, como eu havia dito, 9 e 10, Jesus vai fazer uma comparação. Então, vamos esquadrinhar aqui. Eu quero entender o versículo 9 e 10, sem necessariamente anexar ele ao resto do contexto. Eu vou esquadrinhar, eu vou ver esse pedacinho só aqui. Ok? Então, diz lá. Como o Pai me amou, também eu amei, vos amei, permanecei no meu amor. Então, Jesus está fazendo o que aqui quando ele usa a palavra como? Alguém pode dar uma luz aqui? Porque o que Jesus quer dizer quando ele usa essa palavra como? Como significa o quê? O que é isso? Como? O amor? Exemplificando, né? Exemplificando. Ele está comparando, né? Eu gosto da fulana tanto quanto como eu gosto do ciclano. Eu gosto do meu filho como eu gosto da minha filha. Entendeu? Como é uma correlação. Entendeu? Essa palavra como, quando ele começa o versículo dizendo como, ele está querendo dizer o quê? Ele vai fazer uma comparação. Uma coisa é como a outra. É igual, é semelhante à outra. Então, o que é semelhante? O que é igual aqui? Aí sim, Ana. Aí entra a palavra que você O amor. disse. O amor. O amor. Então, ele vai dizer que o amor que ele tem pelos discípulos é como o amor que o Pai amou ele. Está entendendo aqui? Então, como o Pai me amou, também eu vos amei. Então, Jesus está querendo transmitir a ideia de que o amor que ele tem pelos seus discípulos é idêntica ao amor que Deus teve por ele, nem mais, nem menos. Ok? E aí ele diz, permanecei no meu amor. Então, o que significa, se quiséssemos fazer uma aplicação, o que significa quando Jesus diz lá no início que o galho que permanece nele, ele é a videira, nós somos o ramo, e para dar fruto temos que permanecer nele. Ok. Qual é o nutriente que alimenta o galho? O amor. O amor. Mas é qualquer amor? Não. É o amor como Deus amou Jesus. Entendeu? É diferente do amor nosso. Esse amor na Bíblia é chamado de ágape, que é diferente dos outros tipos de amores humanos. É o amor divino, altruísta. Ok? Existe um padrão no amor, né, Alex? Existe, exatamente. Existe 4 tipos de amor na língua grega. Para nós, em português, não. O verbo é o mesmo. Né? Eu amo minha cadelinha, eu amo minha esposa, eu amo minha mãe, eu amo meu amigo. Né? Então,
É tudo o mesmo verbo. No grego, não. No grego é eu filéu a minha mãe, eu estorguei a minha mãe, eu filéu o meu amigo, eu agape Deus e eu eros o meu cachorrinho. Cada amor tem um nome. Né? Eros é o amor físico. Pode ser sexual ou pode ser de uma xícara. Eu amo essa xícara. Então, é eu eros essa xícara. Que também se representa o amor físico, erótico. Né? Mas, enfim. E aí, para concluir, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como é que alguém permanece no amor de Cristo? Guardando os mandamentos. Você viu como a coisa ampliou? Primeiro ele começa comparando, dizendo que assim como o Pai amou, ele ama os discípulos. E então ele faz um desafio para que os discípulos permaneçam no seu amor, no amor de Cristo. E aí ele vai dizer, tá, como você pode fazer uma pergunta, como é que alguém permanece então no amor de Cristo? Como que pode isso? É fazendo boas obras? Como é que alguém permanece no amor de Jesus? Versículo 10. Guardando os mandamentos dele, vocês permanecem no meu amor. Então, se alguém diz que ama a Jesus, como é que a Bíblia, o que Jesus está dizendo que alguém prova esse amor? Na prática, né? Como o Tiago falou, né? Isso. Obedecendo, ou seja, Obedecendo, guardando guardando os mandamentos. Agora, se Deus amou Jesus, como ele está dizendo no versículo 9, como o Pai me amou, então, se o Pai amou Jesus, é porque Jesus fez o quê em relação ao Pai? Guardou os mandamentos do Pai. Perfeito. E é o que ele vai dizer agora, ó. No versículo 10 ainda, a segunda parte. Ó. Assim como também, e ele usou como, de novo, também eu guardo os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Percebeu o trocadilho aqui? Então, se nós queremos amar a Jesus, consequentemente amar a Deus, porque o amor que Jesus nos ama é o mesmo que o Pai amou ele, e se nós queremos permanecer, então, estar ligados em Jesus, segundo esse texto, só há uma maneira. É quando uma pessoa permanece ou guarda os seus mandamentos. Agora, você também notou que aqui Jesus citou 2 grupos de mandamentos? Porque a palavra mandamento aparece 2 vezes aqui. Então, nesse esquadrinhamento, eu quero entender a primeira vez que a palavra mandamento aparece aqui no versículo 10. Está se referindo ao quê? Se guardardes os meus mandamentos. Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Jesus. Então, é para guardar os mandamentos de quem? Dele. Dele, de Cristo. Jesus, de Cristo. Cristo. Muito bem. O texto está dizendo é o de Cristo. E aí Jesus vai usar o segundo como, que é a segunda comparação, para dizer o seguinte: assim como eu tenho guardado os mandamentos de outra pessoa. Quem é o outro? Agora, os mandamentos de quem? Do Pai. Deus Pai, a lei. Pai. Então, existe 2 grupos de mandamentos aqui. Existe 2 e não existe, Alex. Porque se Jesus guarda o mandamento do Pai e os discípulos guardam o mandamento dele, consequentemente, eles estão guardando o mandamento do Pai. Sim, mas no entendimento deste texto, você tem que fazer a divisão, porque Jesus está fazendo propositalmente uma divisão. Ele está dizendo, os mandamentos do Pai eu guardo, mas vocês têm que guardar os meus. Claro que os mandamentos da lei e os mandamentos de Cristo foram dados pela mesma pessoa. Foi dado por Deus. Mas não é esse o contexto que Jesus está querendo chamar a atenção aqui. Ele está fazendo Jesus era judeu. Exato. Ele está fazendo uma distinção. Ele está dizendo, vocês estão sendo desafiados a permanecer no meu amor, e para permanecer no meu amor, vocês têm que guardar os meus mandamentos da mesma forma como eu guardei e guardo os mandamentos de meu Pai. Mas o desafio para os cristãos é guardar os mandamentos de Cristo. Ou seja, está falando aqui da divisão de um Novo Testamento e de um Velho Testamento, no nosso entender.
Então, isso é muito importante quando você estuda a Bíblia com um denominacional, por exemplo, né? Com um assembleano, com aquelas igrejas que misturam as duas leis, né? Misturam o Velho Testamento com o Novo. E aí você fala, Jesus está dizendo que é para nós guardarmos os mandamentos de quem como discípulos? Aí, aqui o texto está dizendo que é os mandamentos dele. Agora, a gente deve guardar os mandamentos de Jesus com que base, com que fundamento? Igual ele guardou os mandamentos do Pai, ou seja, com o mesmo comprometimento, com o mesmo permanecer, com o mesmo amor. É isso que o versículo aqui, esquadrinhado, está querendo dizer. Ok? Então... Alex, ele mesmo diz, quando ele fala lá no sermão, a lei falou e eu vos digo. Ele falou outra coisa Sermão do também. Monte. Isso, Sermão do Monte. Porque aqui... Aí eu coloco aqui isso. Aí você pode colocar... Não, quando você está estudando... O Jura falou que eram os dois, era a mesma coisa. Não mas... porque lá ele muda, né? Então, é a mesma coisa, em que sentido? É a mesma coisa no sentido de que quem deu os mandamentos da lei, como também deu os para Cristo, foi a mesma pessoa. Mas os mandamentos são diferentes. Certo. Nós não matamos mais animais, não matamos pessoas, não temos sacerdócio levítico, não temos templo para adorar. Nós somos o templo. Mudou tudo. Muita coisa mudou. Nós saímos do que a gente toca e vê, e Jesus, que era da época, pro espiritual. Pronto. Então, sabe, pronto, esse papo, essas perguntas, isso que a gente está fazendo agora é o meditar. É eu conversar comigo mesmo e com o texto. É voltar várias vezes e ficar observando o que o texto me oferece. Eu não preciso ir longe, devanear. Eu vou usar os elementos que tem aqui. Só que essa técnica do esquadrinhamento é para eu entender uma parte pequena dentro do quadro maior. O quadro maior aqui são os permanecer que aparecem antes e depois. Entendeu? Então, esse texto aqui, que a gente está pegando, versículo 9 e 10, eu só peguei ele, trouxe ele para mais perto e vou olhar ele com mais cuidado. Aí eu entendo ele, eu volto ele para o seu sentido total aqui. Então, olha como no sentido total a gente vai construindo. Por exemplo, veja o versículo 3. Eu busco um todo, né? Na verdade, você faz esse exercício de trazer um e depois voltar. Aí traz outro e volta. Isso vai te enriquecendo, vai te dando cada vez mais conhecimento do texto. Olha, é mesmo. Tá? Olha o versículo 3 agora. Volta lá e olha o 3. O 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o que é que Deus usa como ferramenta para limpar uma pessoa? A palavra. A palavra. E a palavra, no Novo Testamento, não contém os mandamentos de Cristo? Então, quando eu permaneço em Cristo, quando eu estou no seu amor, quando eu estou guardando, obedecendo os seus mandamentos e, portanto, permanecendo no seu amor, o que é que Deus faz? Qual é a função de Deus? Versículo 1, finalzinho. Deus é o que aqui? O Pai é quem? Agricultor. O agricultor. E, como agricultor, no versículo 2, o que é que ele faz com o ramo, com o galho? Duas coisas que ele faz. A primeira é podar. Podar não é limpar, cortar? Só que a poda para o galho que está sendo podado, é morte. Para o galho, o resto do galho que fica ligado à planta, é vida para produzir mais. Então, a poda ela tem dois efeitos. Então, se eu fizesse uma pregação usando esse texto, eu traria um galho de uma árvore recém-cortado, ainda verde, e eu traria um galho seco, sem vida. E eu perguntaria para as pessoas, qual galho aqui está vivo? A resposta, na verdade, é um pegadinho, né? Os dois estão cortados.
Mas o galho que está cortado ainda verde, eu diria, depende. Porque tem algumas plantas que aceitam enxerto. Então, a videira é uma dessas. A videira é uma planta que aceita enxerto. Você pode cortar um galho de videira, colocar lá e ele vai florescer. Ele vai se ligar a ela. Nós fomos enxertados na videira, que é Jesus Cristo. Então, só que o nosso pai, que é o agricultor, ele está continuamente olhando os galhos, porque o que o agricultor quer do pé de uva? Que dê bom fruto, né? Bom e bastante, né? Então, Deus vai usar... E aí limpa, limpa. Então, Deus vai usar para limpar a sua vida e a minha, para que a gente produza fruto para Ele, o quê? Qual é a ferramenta? A palavra. Em outras palavras, liga com o versículo 10. Mandamento. É a mesma coisa. Ou seja, quando Jesus diz, permanecei nos meus mandamentos, Jesus está dizendo, permanecei na minha palavra. É uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Entendeu o ponto aqui? Então, quando agora, né? Oi. Agora nós entendemos também melhor por que ele disse que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Agora Exato. A gente entende melhor isso aí. Porque esta é a vontade de Deus. Só que aqui ele está usando o exemplo agrícola, o exemplo de uma planta, uma alegoria. Então, mesmo porque nós temos que ir até lá, como você disse, e lembrar que eles eram agricultores na época, por isso que é dito desse jeito para eles. Não adiantava ele contar esta história falar de um computador naquela época. Se eles não conhecessem, inclusive, a uva. Então, em Israel, tanto a uva quanto a oliveira e a romã são 3 frutas que todo mundo conhece lá. Eles plantam e tal, tem em casa, isso é comum lá. É como o italiano, eles conhecem de uva também. Entendeu? Agora, não faria sentido se ele estivesse falando aqui de soja, por exemplo, para eles, porque não tem, essa planta não é. Então, isso é uma questão cultural, é uma questão social daquela época. E nós temos que nos transportar para o horário, para o horário não, para o local. Exatamente. Nós vamos fazer outros exercícios que vão tratar de outros tipos de viagens, como, por exemplo, essa de Jesus falar uma coisa que a gente não vai entender hoje porque era um costume da época. Era uma coisa da época. Da videira, tu poda ela propositalmente, para aquele galho começar a crescer, fortalecer e dar mais uva. Perfeitamente. Só que a ferramenta que Deus vai usar é a palavra de Cristo, ou seja, os mandamentos de Cristo. Então, é algo que vai se entrelaçando aqui, não é? Então, vós já estás limpos pela palavra que tenho falado. A minha pergunta para ti, daria para botar para os dias de hoje para nós, porque Jesus está falando só com seus discípulos. Claro, aí, né? Mas qual é a mensagem? Esse é o ponto. Quando eu vou fazer a aplicação, eu tenho que entender qual é ou quais são as mensagens. Às vezes um texto tem várias aplicações, né? Então, quais são as aplicações, que mensagem Jesus quis transmitir para os discípulos que serve para mim hoje? Né? Então, eu não conheço uva. Então, eu já fiz essa pregação várias vezes para pessoas que nunca mexeram com uva. E aí você tem que explicar um pouquinho o processo. Você tem que dizer que a uva você pode enxertar e é assim e tal. Então, você precisa trazer as pessoas que não sabem para o contexto do entendimento. E aí você vai aplicar. Qual é a aplicação? São várias, mas qual é uma aplicação? Por exemplo, como é que Deus vai limpar você, transformar você, melhorar você, ajustar você, se você não lê a palavra dele? Se você não estuda a palavra dele? Porque se Jesus está dizendo que a ferramenta que Deus usa para limpar alguém é a palavra de Deus, e se essa palavra de Deus aqui, Jesus está dizendo que são os mandamentos dele, Jesus, em que lei eu devo buscar essa ferramenta para me limpar hoje? Velho Testamento ou Novo Testamento? Novo Testamento. Novo Testamento.
Porque nós não somos salvos pela lei. A lei não tinha esse propósito. Paulo vai dizer isso aos Romanos, aos Gálatas, em várias outras ocasiões, né? A lei tinha o propósito de revelar o pecado, mas ela não trazia a solução do pecado. A solução da lei era matar um animal no teu lugar, para você ver o sangue e o animal estribuchando lá e ver o que você merece com o seu pecado, é morrer. Era a né? morte. Exato. Agora, a graça, a lei do Espírito, ela trouxe vida, não é? Então, se eu quero hoje ser limpo pela palavra de Deus, Jesus me desafia a que eu aprenda, leia, estude, medite a palavra de quem? Ele está dizendo aqui no versículo 10, a palavra dele, os mandamentos dele. Você está vendo como isso é muito prático? Por exemplo, para uma pessoa que está estudando a Bíblia inicialmente, você mostrar para ela a importância de conhecer a palavra de Cristo, o efeito que ela tem. O efeito é, você tem algumas coisas na sua vida que você, por você mesmo, você identifica que precisam ser limpadas, tiradas da sua vida. Você gostaria de ser uma pessoa melhor? Então, olha só, Deus tem uma ferramenta que ele vai usar em você, que é a palavra dele. Você quer estudar a palavra dele? Ó, o que ele fala em Hebreus 1 e 2, né? O passado e o presente agora, né? Exatamente. Exatamente. Mas se hoje alguém quer produzir fruto para Deus, essa pessoa produz fruto permanecendo na palavra de Cristo, nos mandamentos dele. Entendeu? Esse é o ponto aqui. O outro ponto é frutos. Frutos são... fruto é o produto final de uma planta frutífera. Né? Um pé de maçã só tem esse nome porque ela produz maçã. Né? Então, o produto final de uma árvore frutífera é o fruto. Isso é um processo. Né? Se uma pessoa quer produzir fruto para Jesus, isso é um processo. Isso é algo contínuo e às vezes, precisa de algumas coisas. Então, quando eu uso esse exemplo, eu digo o seguinte: se nós estamos falando de uma planta, uma videira que produz fruto, então, será que ela precisa de adubo, de terra, de água, de luz do sol? Claro que precisa. Qualquer planta para produzir fruto precisa de nutrientes, não é isso? Então, como é que você vai produzir frutos? É um processo. Então, eu vou ensinar para essa pessoa sobre esses elementos. Então, aqui eu estou aplicando, através da meditação lógica, que é o fato de que uma planta precisa de solo. Né? E aí, o que é o solo? O que é o que são esses nutrientes aqui? Então, se a gente for fazer conexão com outros textos, você vai ver que a palavra de Deus compõe esse solo, o Espírito Santo compõe esse solo, a igreja compõe esse solo. Então, existem vários nutrientes, situações em que a pessoa, estando envolvida, ela vai ter condições de produzir este fruto. E o que é o fruto? E aí você tem outros textos a se correlacionar. Mas, enquanto você fica nesse texto, daqui você pode extrair muita coisa. Inclusive, fundamentos para outros textos, né? E outras aplicações. Ok? Irmão. Oi. Irmão, inclusive aqui você está falando de outros textos aqui. Sim. Jesus, ele até no cuidado que ele tem aqui em Mateus 7, ele fala, né? De cuidado com os falsos profetas, para você observar os frutos que eles vão dar, né? Isso, também. Porque o fruto é sempre o resultado, né? Ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Você só vai saber quando o fruto vier. Inclusive, esse é o critério que Deus usa para cortar alguém. Certo? O corte de poda, o corte de limpeza de Deus, ele é feito com o objetivo de produzir mais fruto. Ok? Porque é o que o agricultor quer da uva. O que o agricultor quer do pé de uva? Ele quer uva. O fruto é o que ele busca. Então, ter bastante uva e o fruto seja bom. Exatamente, isso mesmo. Então, mas é um texto de fundamentação, é um texto muito bom para estudar com novos convertidos, é muito bom
para dar uma aula na escola dominical, é muito bom para fazer pregações, né? Tem muitos aspectos aqui que podem gerar vários tipos de pregações aqui, mas você faz umas 3, 4 leituras do texto, depois você volta fazendo aquela leitura de cotejamento, aquela leitura de a esquadrinha de... puxa, eu sempre esqueço essa palavra. De exame, né? Analítica ali, vai anotando palavras, verbos, quantas vezes se repete, depois você volta vendo cada verbo, ele está querendo dizer o quê quando ele aparece ali, né? Por exemplo, se você ver aqui o versículo 6, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, vai ser podado e lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então, esse versículo ele é pesado, porque se alguém não estiver ligado em Jesus, o que Deus fará com essa pessoa? A semelhança de um galho, não é? Então, essa pessoa será lançada fora e tal. Então, se você quisesse pegar só esse versículo aqui e dele servir como base para um estudo sobre o inferno, sobre a condenação, o juízo de Deus, você poderia partir daqui e falar sobre o que Jesus quis dizer quando ele disse que o ramo seca, o apanham e lançam no fogo e queimam. O que quer dizer essa figura aqui? Você pode falar sobre o inferno, você pode falar sobre o juízo de Deus, ler alguns versículos sobre essa condenação, depois você volta para o texto. Então você faz o quê? Um parêntese aqui. Você sai um pouco porque o versículo te dá a condição de você tratar de um assunto com mais profundidade aqui, que seria a pessoa cortada, lançada fora, não é? O juízo de Deus. Alex, seria também como não existe um galho mal enxertado, mas assim o galho deixou de absorver a essência, né, da videira, né? Aqui, na verdade, esse excesso de folhas, ou o galho quando cresce muito, o processo é assim, você tem uma planta, e aí ela dá um galho que se divide em forquilha, se divide em 2, e vai se dividindo e tal, e vai roubando, o galho vai crescendo tanto que ele vai roubando muitos nutrientes da planta, então ele não é benéfico. Então o que você faz? Você corta um desses braços e poda para que o galho que fica, ele possa, quando frutificar, frutifique bem e a planta fique saudável, né? Então, nesse sentido, entendi melhor. Estas coisas em excesso que precisam ser limpas são pecados, são coisas que não deveriam estar ali, na verdade, entendeu? Alex? Entendi melhor. Obrigado. Oi. Foi por isso que ele falou, para que os meus frutos, para que deem frutos e que eles permaneçam, né? Exatamente, isso mesmo. Então, veja que aí o verbo permanecer, quando ele vai falar sobre isso, né, que é para que os frutos permaneçam, ele vai dizer isso no versículo... Deis muito fruto, aqui é versículo 4, né? 4. Que o vosso que o vosso fruto permaneça. Mas ele fala isso sim, depois é só encontrar aqui. Então, é interessante que você vai perceber que, nesse caso, o verbo permanecer agora está aplicado ao fruto e não ao galho. O que isso pode significar? No fala que vai dar muito fruto, né, Alex? Sim. Dar fruto, pois sem mim não podem fazer nada, coisa alguma. Isso. Mas, quando ele fala de permanecer relacionado ao fruto, qual é a relação? A relação é que, se eu sou o galho e eu dou fruto, e ele está dizendo que o fruto permaneça, e eu preciso permanecer para dar fruto, é uma correlação de que o fruto também representa outras pessoas.
Versículo 2, eu acho, Alex, está lá no 2. E o fruto permaneça está no 16. É 16, eu acho que é lá na frente, né? É isso aí, o vosso fruto permaneça. Né? Exatamente. Então, essa correlação do fruto permanecer como o galho permanece aponta para o fato de que o fruto são pessoas também. Então, quando você que é um cristão permanece no amor de Cristo e guarda os mandamentos dele, e a palavra dele melhora a sua vida, o que você vai fazer como discípulo de Cristo? Você não vai pregar para outra pessoa, ensinar outra pessoa, evangelizar? Então, e quando você faz isso, você está dando também fruto. Então, uma característica do fruto aqui, existem outras, mas uma característica é que esse fruto que a gente dá são outras pessoas, outros cristãos. Gerar, através da palavra, outros frutos, outros cristãos. Esse é uma das no 8, Alex, ali no 8 ele fala, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, né? Exatamente. E aí você pode entender frutos duplamente. Frutos quer dizer, eu, quando sou limpo, dou fruto, e fruto representa também outras pessoas, que também vão permanecer ligadas à videira. Então, há duas características aqui do fruto, né? Existem outros versículos dentro do contexto que vão apontar para essas duas características. Uma são pessoas que a gente evangeliza, prega, e a outra são frutos da minha pessoa, eu como galho. E supondo que tu não deu fruto sobre outras pessoas, como é que fica a situação? É cortado? Então, quem decide é o agricultor. Eu creio que ele vai cortar de duas formas. Ele corta para podar, para melhorar a gente, ou ele também corta a gente. Depende de que ponto do galho eu estou. Né? Então, tudo vai depender da minha relação em permanecer adequadamente nele. Né? Mas eu creio que Deus vai sinalizar de qualquer forma. Ele vai usar sempre a ferramenta demonstrando que ele está limpando nossas vidas de alguma forma, ou por meio da igreja, diretamente da palavra, enfim, há várias maneiras de como Deus usa a palavra dele para ter efeito nas nossas vidas como cristãos. Né? Não é só a palavra escrita, né? Às vezes é alguém falando com você. Né? Às vezes é um toque do Espírito Santo por meio de uma oração que você está fazendo, e assim por diante. Uma música que você está ouvindo, um louvor, uma canção espiritual. Há várias maneiras de como Deus pode dar um toque, né? Pode nos... E ali no 11, Alex, que ele fala... Ali no 11 que ele fala que para que a alegria dele esteja em nós, e ela pode ser incompleta se a gente não obedecer, né? Nós não vamos ter uma vida de tribulação, vamos dizer assim? Sim, sim, exatamente. O gozo, a alegria de Deus foi ver Jesus vivendo uma vida em obediência. A alegria de Jesus, o gozo, né, pleno dele, né, a alegria dele completa em nós, é quando ele vê que nós estamos nessa relação de permanecer no amor, permanecer nele, guardando os mandamentos dele, portanto, produzindo frutos. Isso fecha, é a celebração, né, da colheita. Né? Então, deu para, nesse exercício, a gente entender um pouco sobre esse contexto do que significa a técnica de esquadrinhamento e a técnica... Eu não vejo só tudo que fruto em abundância. Esse fruto eu vejo tudo a nossa se fortificar na palavra dele, Sim. se fortalecer e se limpar e tudo. E essa fruto em abundância eu vejo como a gente espalhar a palavra do Senhor, para a gente fazer novos discípulos. Eu vejo assim, não sei. Eu entendo que esse fruto é muito pessoal, sabe? Muito individual, pessoal. É o galho em si. Cada um de nós somos um galho. Então, existem certos períodos na vida da gente que o fruto é exatamente a gente lutar contra certos pecados, certas situações. Outras é uma evangelização, outras é um aperfeiçoamento. Então, assim, é um complexo de coisas, sabe, Sandra?
Eu entendo que eu sempre vi esse fruto como como é que é? Converter as pessoas, passar a palavra para as pessoas. Não, isso faz parte, mas a gente só consegue produzir esse tipo de fruto se a gente também estiver vivendo uma vida. Primeiro a gente se fortalece, né? Se fortalece primeiro. Uhum. Para depois passar, né? Eu vejo assim. E cada um tem um talento também, né? Mas olha só, todos nós que estamos aqui, se formos pensar como a Sandra colocou, nós não somos fruto de alguém que pregou para a gente? Exatamente. Sem dúvida. Nós somos frutos que nos tornamos galho. É isso que eu estava falando. Era bem isso que eu estava falando. Pronto, Alguém que me converteu, que me. Aquela pessoa lá. Então, ela, entendeu? Teve fruto porque a gente cresceu na palavra do Senhor. Foi Exato. Então, a correlação é dupla. Tanto é evangelizar, quanto também está dentro daquilo que Deus atua em mim. Por exemplo, aquela pessoa lá, por exemplo, que foi, aí passa para outra, e a outra vai, estuda a palavra, se fortalece, passa para o outro. Então, eu vejo fruto assim, sabe? Sim, pode, não está errado de forma nenhuma, está 100% correto. Né? 100%. Fica tranquila com relação a isso. Nos fortalecer, claro, que a gente tem que crescer cada vez mais na palavra do Senhor, em obedecer, andar bem certinho, né? Fazer tudo à vontade dele. Uhum. Aí tudo isso, e a gente passa a ser um espelho até. A gente passa a ser um Mas exemplo para as olha pessoas. só. Esse fortalecer já é o fruto, né, irmão? Também. Por exemplo, quando a gente está participando de um encontro de casais, quando a gente está recebendo um visitante na igreja, quando a gente está numa reunião de mulheres, quando a gente está numa escola dominical, quando a gente está promovendo aquele ambiente gostoso na igreja, nós não estamos colaborando para que um visitante, alguém também se sinta bem? Sim, então, sim, com certeza. E se essa pessoa, por conta de ser acolhida e tudo mais, ela se interessa pelo evangelho e se torna um cristão, isso tudo que nós fizemos não faz parte do fruto? Sim, com certeza. Faz, né? Resultou. Então, se eu estou bem, se eu estou me relacionando com os irmãos, se eu estou vivendo a vida cristã, isso faz parte do que é produzir fruto. Uhum. Entendeu? Com certeza. Tá dentro do mesmo contexto aí. Então... Está no corpo, né, irmão? Então, veja bem, nós vamos passar por algumas dessas técnicas. Hoje a gente teve um exercício sobre duas delas, que é exatamente você examinar as escrituras e você esquadrinhar as escrituras. Nós também meditamos fazendo esse bate-bola. Eu faço isso geralmente comigo mesmo, ou às vezes conversando com a Solange, ou com os meus filhos. A gente bate um papo sobre aquele texto. O que você achou? Isso vai... às vezes demora um pouco esse processo. Você volta várias vezes no texto. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Você medita e tal. Chega anos depois, você vai ver coisa que você não deixou passar, que você não viu. Com certeza. Ali. Com certeza. Entendeu? Uhum. Agora, é essa a importância que tem você estar continuamente meditando. Não é? Então, nós vamos ainda fazer algumas dessas outras técnicas, repeti-las em outros textos, usando... Essa daqui foi um ensino, né, de Jesus, mas nós vamos usar vendo essa parte geográfica, nós vamos ver essa questão cultural, que é uma situação que foi dito alguma coisa que fazia sentido para eles, mas para nós não faz, porque nós não somos daquela cultura, e aí a gente perde a riqueza do texto, porque quando Jesus disse aquilo tinha um impacto específico naquela cultura, tinha um significado específico que às vezes a gente não conhece. Ok? Então, vendo esses casos, vai te enriquecer, vai te dar condições de que quando você for fazer uma leitura, você já faça essa leitura com mais crítica textual, com mais sabedoria bíblica para poder extrair. Então, o texto bíblico, a escrita, ela é uma maneira de comunicação, né? Não é a única. A gente tem a visual, a gente tem a falada, a gente tem a gesticulação. Então, mas a maneira escrita, ela precisa de alguns entendimentos. O que significa um ponto, uma vírgula, uma interrogação, sem você saber entender essas variáveis,
você vai entender o texto? Sim, pode, mas vai ser mais pobre. Você pode enriquecer cada vez mais o conhecimento num texto quando você aplica essas técnicas aí de estudo, de conhecimento, tá? Então, isso não fui eu que inventei, é a própria Bíblia que usa esses verbos, esquadrinhar, examinar, meditar, não foi eu, foi Deus que colocou na palavra dele. Se alguém quiser ser feliz, quiser ser produtivo, quiser alcançar cada vez mais conhecimento da palavra adequado, são essas as técnicas que a palavra de Deus usa para ela mesma. Não foi nenhum escritor, nenhum professor que disse isso. Quem disse isso foram os próprios textos inspirados, né? Só que são técnicas que a gente precisa aprender para poder se dar bem. Certa agora, a palavra certa, produtiva. Uhum, exatamente. O fruto é uma produção, é um produtivo, é produtiva, entendeu? Isso. Você falou a palavra certa agora. Beleza. Obrigado. Então, nas próximas, a gente vai navegar nesse universo aí de dicas que você vai anotando aí, vai estar gravado. Eu vou postar hoje ainda esse link lá para você posta ter. Hoje logo, posta hoje para a gente já ter. Se eu puder mandar para mim particular, eu prefiro. Tá certo, eu mando também, viu? Manda para mim. Quero agradecer muito, espero que esteja sendo bom como é para mim. Eu amo fazer isso, eu amo rever esses conceitos, eu fico muito animado. Espero que vocês também. Foi maravilhoso. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Amém, 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 amém. Valeu. Eu acabei entrando atrasado, mas... O João Verdun gostou muito. Amém. Parabéns, muito bom o estudo, viu? Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Valeu, Paulo. Tchau, abraço. Obrigado, irmão. Um abraço. Até a próxima, Alex. Um beijo a todos. Deus abençoe. Personal trainer predileto. Santana. Oi, Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Beijo, irmão. Boa noite a todos. Tchau, Santana. Muito bom ter participado. Tchau, Joãozinho. Tchau, Pedro. Vou esperar ela aqui para dar Obrigado, Alex. Obrigada. Tchau, João. Tchau, Alex. Valeu, João. Valeu. Tchau, Alex. Tchau. Oi, Márcia. A gente agora. Eu deixei você entrar para te dar uma boa noite, viu, Márcia? Mas nós estamos terminando. Tá? Um beijo aí. Tchau. Boa noite. Beijo no coração. Tá bem. Tchau, tchau.